Eu acho interessante e um tanto cômico como falar mal de filmes na internet e, em geral, praticar bullying online contra certos filmes hoje em dia é uma atividade muito mais divertida e, de certa maneira, muito mais gratificante do que, de fato, assistir a esses filmes nas salas de cinema. As Marvels é o mais recente e, a depender do ponto de vista, o mais óbvio desses sacos de pancada a serem lançados neste ano, em 2023. É um filme que já de início contava com todo um ódio pré-pronto e pré-cozido de cerca de metade da internet, desde o início. E, em muitas maneiras, este filme, esta obra, é uma coleção de todos os erros e trapalhadas que o chamado universo cinematográfico Marvel tem cometido desde o triunfo que foi Vingadores Ultimato. Na minha opinião, esses erros têm sido cometidos bem antes disso, especialmente em filmes como O Primeiro Doutor Estranho, mas isso não tem relevância no momento. E esse filme é exatamente isso, é um saco de pancada. Eu já disse e digo novamente, é como se o único propósito para a existência dessa coisa fosse justamente sofrer bullying, fosse justamente ser estraçalhado por praticamente toda pessoa com um cérebro mais ou menos funcional e acesso a uma conexão de internet. Eu incluído. O filme fracassou monstruosamente nas bilheterias e teve uma recepção mais ou menos positiva na crítica, unicamente porque, na minha opinião, 3/4 da mídia de Hollywood são comprados ou chantageados pela Disney. Sério, esse filme não teria sequer 40% de aprovação no Rotten Tomatoes se não fosse pelo domínio da Disney do mercado, se não fosse pelo poder que a marca Marvel ainda exerce no consciente coletivo. Mas, pelo jeito que a banda toca, este é um poder que ela não vai exercer por muito mais tempo. Esta franquia é uma das piores administradas em todo o entretenimento contemporâneo. E olha que estamos vivendo em um tempo quando a versão da Disney para Guerra nas Estrelas existe. Quando Indiana Jones, Matrix e até os super-heróis da DC Comics, do Batman, a Mulher Maravilha, ao pobre coitado do Super-Homem, todas essas propriedades que até recentemente eram gansos de ouro da indústria, estão sendo arruinadas ou por absoluta incompetência, ou por tremenda ganância, ou por total, quase completa estupidez dos estúdios. Quando não os três ao mesmo tempo. Honestamente, é estupefante, é de cair o queixo como todas essas franquias, todas elas foram efetivamente assassinadas em um espaço de pouco mais de uma década. Cada uma das mais garantidas e seguras fontes de renda criadas desde a década de 60, desde a era de ouro do cinema moderno, desde a maior e mais profunda, mais culturalmente impactante era em provavelmente toda a história do entretenimento dos Estados Unidos, cada conquista criativa, cada propriedade intelectual e franquia multimilionária criada a custo de incomparável suor e sofrimento por autores, inovadores, tomadores de altíssimos riscos e, francamente, por gênios, literalmente pessoas geniais daquela época, toda esta riqueza cultural está sendo reduzida a porcarias que nem mais garantem encher meia sala de cinema num fim de semana de estreia. Esta indústria, toda esta porcaria de indústria, conseguiu a proeza de transformar a Guerra nas Estrelas em uma coisa tediosa, uma vergonha alheia. A franquia que quase por conta própria definiu o conceito de diversão, o arrasa-quarteirões quintessencial, o filme que literalmente escreveu a fórmula do sucesso, o manual de como não se perder dinheiro, agora está perdendo dinheiro, ele está perdendo a audiência. Como é que alguém consegue isso? Como é possível ser tão incompetente? Mas enfim, eu me distraí. As Marvels é um filme natimorto. Ele morreu no mesmo instante em que foi parido. Todo mundo sabia que esse filme seria uma grande decepção, uma grande mediocridade. Todo mundo sabia que, se não um desastre, este filme seria no mínimo outro grande desperdício de tempo em uma franquia que praticamente escolheu como objetivo de vida desperdiçar todo o tempo e qualquer traço de boa vontade da sua audiência após literalmente passar uma década inteira construindo justamente essa boa vontade. As Marvels não é um filme interessante. Não é interessante assistir a esse filme, não é interessante escrever sobre esse filme, não é interessante falar sobre esse filme. Por acaso, um dos piores filmes já feitos, como muitos críticos na internet o estão chamando? Será que esse é o pior filme da própria franquia, do universo cinematográfico Marvel?
Não é. Esse filme não é nem de longe tão ruim quanto muitos estão dizendo. Vamos segurar nossas charretes, vamos descansar nossos cavalinhos e termos um pouco mais de temperança aqui nesse assunto, por favor. As Marvels é um filme tedioso, sim, certamente é um filme muito deficiente, sem dúvida alguma, mas pra ser bem franco, eu não me sinto confortável se querem classificá-lo como um filme ruim, não um filme ruim propriamente dito. Isso não é um elogio. Filmes ruins, na minha opinião, geralmente tem algum elemento que os destaca da multidão. Existe um certo mérito na ruindade, e as Marvels não têm sequer este mérito. Eu geralmente faço a distinção de filmes ruins entre dois campos: os filmes verdadeiramente ruins e os filmes meramente ruins. No primeiro campo é mais vazio e mais raro, no mesmo sentido que obras-primas são raras e infrequentes. Você poderia até considerar esses filmes como um reflexo de uma obra-prima, o lado sombrio de uma obra-prima. De um lado nós temos uma obra-prima e do outro nós temos uma bosta-prima, digamos assim. Por infelizes que sejam esses filmes, eles ainda assim possuem uma centelha, uma chama de humanidade, uma espécie de gênio criativo que simplesmente saiu muito errado. Afinal, até Satanás um dia foi anjo. A Mulher Gato, Transformers, especialmente o segundo filme, Cinderela Baiana, eu me lembro desses filmes. Esses filmes são literalmente memoráveis, quase tão memoráveis quanto, digamos, um Cavaleiro das Trevas da vida. E eles são memoráveis porque eles são terríveis, e eu os amo em toda a sua terribilidade. As Marvels não se qualificam como um filme ruim, da mesma forma que os escombros de um navio no fundo do mar não se qualificam a ser peixe. Não se trata de um filme adequadamente ruim. Ele não tem a honra de se erguer ombro a ombro, ou nesse caso, de se rebaixar calcanhar a calcanhar, com essas gloriosas bostas primas. Esse filme não possui alma, não possui nenhuma centelha, nenhuma vontade criativa própria. É o equivalente cinematográfico de um golem ou de um homúnculos. Esse filme se traveste com a pele de um ser humano sem ter nenhuma humanidade. E o único resultado disso é deixar todo mundo que o contempla bastante desconfortável, quando não enojado. Este filme simplesmente existe. É um filme que existe, que toma espaço no universo através de rolos de celuloide ou bits e bytes de um disco rígido. Ele ocupa espaço sem contribuir nada ao universo. Os memes se escrevem sozinhos sobre essa coisa. Então, o que pode ser dito sobre um filme do qual, francamente, ninguém sente a menor vontade de falar? O que pode ser aprendido sobre essa coisa? Especialmente considerando que na hora que esta crítica ou comentário, melhor dizendo, na hora que este comentário for publicado, provavelmente todo o resto da internet já terá destrinchado e digerido este filme mais profundamente do que um cadáver depois de um mês jogado na floresta amazônica. Todo mundo está sendo bem hiperbólico acerca desse filme, porque, sejamos honestos, espancar a Marvel, a Disney, todas as empresas desse tipo é muito divertido. E gera cliques, muitos cliques e visualizações, dos quais eu quero um pouco também. Hipérboles à parte, todavia, esse filme, eu reitero, não é um dos piores de todos os tempos, ele não é sequer um dos piores da própria franquia. Francamente, depois que Thor, Amor e Trovão foi lançado, a única maneira desta franquia afundar mais fundo é se eles decidirem contratar o M. Night Shyamalan para dirigir um dos seus projetos. Novamente, como dito, este não é sequer um filme apropriadamente ruim. Ele é menos um insulto e mais um incômodo, menos um câncer e mais uma dor de cabeça. Então, para concluir, existe algo remotamente interessante que eu possa dizer sobre essa coisa que todo o resto do mundo já não tenha dito? Algum detalhe interessante ou comentário perspicaz que já não tenha sido desenterrado e analisado a rodo por toda a internet? Não tem. Ok, eu tenho algumas notas passageiras acerca desta obra que eu gostaria de compartilhar com vocês. Parte 1. A natureza desengonçada da besta. Até onde eu saiba, este filme foi bastante sortudo em termos de seu itinerário de produção. Ele não sofreu com a situação do viruzinho e tampouco foi atrapalhado pela greve simultânea dos escritores e atores em Hollywood, que acabou recentemente. Que eu saiba, o único obstáculo externo que este filme sofreu foi os seus atores e atrizes serem impedidos de fazerem promoção e propaganda da obra, enquanto a greve dos atores estava em
voga. Tirando isso, o grosso da produção desta obra, que eu saiba, foi intocado, ou seja, a produção foi, em grande parte, uma produção regular, dentro dos padrões da indústria, do que era esperado para um filme deste calibre. Com isso em mente, é muito chocante notar o quão desarticulado este filme é, o quão desengonçado realmente eu diria, a edição desse filme. Até mesmo Thor, Amor e Trovão, que eu reitero, é um filme muito pior do que esse, tinha um senso básico de fluidez e ritmo que indicava que, por pior que aquele filme tenha sido, e eu reitero uma terceira vez, o filme foi realmente muito ruim. Ainda assim, o seu resultado final, ou seja, o resultado que acabou nas telas de cinema, foi aproximadamente aquilo que os escritores haviam inicialmente escrito, que eles haviam inicialmente planejado. Novamente, por pior que este planejamento tenha sido. Eu odeio este filme com uma paixão indescritível, gente. É maravilhoso. Já as Marvels, entretanto, parece que foi construído inteiramente na sala de edição. É quase como construir os trilhos alguns metros à frente do trem, enquanto o trem está viajando a 300 km por hora. A conexão entre certas cenas é seriamente desorientante, ao ponto que, por volta do minuto 40 de exibição, eu já havia desistido até mesmo de tentar entender o que estava acontecendo. Pra ser bem honesto, depois da primeira hora de duração, eu comecei a cochilar na maior parte das cenas. Eu só me dei o trabalho de despertar quando alguma porcaria verdadeiramente bombástica acontecia nas telas. Quase sempre algum efeito visual bem ruim ou uma linha de diálogo digna de prêmio Nobel do Câncer. Assim, esse não é um filme que eu posso adequadamente criticar, porque a minha determinação e a minha força de vontade, pessoalmente, elas não resistiram além do 60º minuto desta coisa. Portanto, não é uma surpresa pra mim, quando eu estava escrevendo este roteiro, que eu descobri, que eu acabei lendo, que esta foi mais outra produção da Marvel que, de fato, estava quase completa há muitos meses antes do seu lançamento. Porém, durante as exibições internas na empresa, a opinião da plateia de teste, ou seja, das pessoas selecionadas justamente para avaliarem o primeiro corte do filme, foi tão negativa que a Disney literalmente decidiu refilmar porções inteiras desta obra e salvar o máximo possível. Ao que parece também, a duração relativamente curta desse filme, com um pouco mais de 100 minutos, ou seja, um dos filmes mais curtos que a franquia produziu recentemente, foi também resultado desta desesperada maratona para salvar o filme. E por acaso isso funcionou? Eu realmente preciso fazer essa pergunta. Eu tenho que enfatizar que esta versão que foi lançada do filme, esta versão que foi aprovada pela Disney e distribuída aos cinemas para seres humanos de verdade, de carne e osso assistirem, esta versão é supostamente a melhor versão que eles conseguiram produzir. Este é o filme que resultou depois de todos os esforços para torná-lo algo bom, depois de ele supostamente ter sido salvo durante a edição. À luz disso, fica a pergunta: o quão ruim era a versão original? Será que existe por aí, nos porões da Disney, alguma versão verdadeiramente catastrófica desta obra que nós nunca mais iremos ver? Porque eu realmente quero vê-la, eu realmente estou curioso para ver o quão ruim essa franquia pode ficar. Mas, enfim, eu talvez já tenha visto isso mesmo. Parte 2. Os piores efeitos digitais que o dinheiro pode comprar. Eu me sinto meio que em uma encruzilhada agora, neste exato ponto do meu roteiro, porque o que eu gostaria de falar aqui, o problema que eu quero elucidar aqui, não é exclusivo desse filme. Na verdade, ele tem sido cada vez mais frequente em filmes de grande calibre desde mais ou menos 2011. E hoje em dia, esse problema tem tomado proporções quase cômicas. É algo que eu gostaria de descrever com muito mais detalhe e paciência em um vídeo futuro, se minha carreira no YouTube realmente tomar os rumos que eu planejo para ela. Mais uma vez, este não é um problema exclusivo deste filme e também não é algo tão pior aqui quando comparado a outras produções de alto orçamento saídas de Hollywood. Francamente, As Marvels é um filme tão profundamente blasé que nem em seus piores defeitos ele consegue se destacar. Mas o fato é que este filme custou cerca de 270 milhões de dólares para produzir.
270 milhões de dólares, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E os seus efeitos digitais são marginalmente melhores do que os mutantes da Record. Ok, um pouco de exagero aqui, só que não muito. Os efeitos digitais desta coisa são incrivelmente ruins. E eu utilizo a palavra incrível aqui literalmente. É inacreditável que estes efeitos foram aprovados no seu estado atual. Os efeitos são tão ruins que nos trailers, eu repito, nos trailers, no material promocional que supostamente deveria destacar o que o filme tem de melhor, os próprios trailers já deixavam escapar efeitos completamente vergonhosos. 1 bilhão e 200 milhões de reais. Como um estúdio consegue ser tão incompetente? Como alguém consegue se importar tão pouco com o que produz? Eu sinto a necessidade de enfatizar o departamento de efeitos digitais, de efeitos visuais aqui, porque nos bons tempos de antigamente, e eu digo os anos 2000... Pois é, eu estou chamando os anos 2000 de bons tempos, exatamente. É assim tão fundo que nossos padrões caíram. Nós tínhamos filmes verdadeiramente terríveis com altíssimos orçamentos. Na verdade, era esperado que em cada verão, em cada alta temporada do cinema norte-americano, a maioria dos grandes lançamentos daquela época seria uma grande porcaria. Era esperado que a maioria dos filmes fosse ruim. Este era o padrão da época. Um padrão que, ironicamente, a Marvel ajudou a quebrar. Digo, a franquia Transformers, do Michael Bay, foi uma das franquias mais icônicas, mais memoráveis daquela época. Isso é o quão baixo o nosso padrão era. E ainda assim, os efeitos de muitos desses filmes foram magníficos. Eu digo, eram efeitos que literalmente ganharam o Oscar de efeitos digitais. Eu estou falando de efeitos que elevaram o padrão da indústria. Efeitos que se tornaram leitura obrigatória nos livros das universidades norte-americanas. Porque eis uma verdade sobre ter todo o dinheiro do mundo. Dinheiro pode não comprar talento. Dinheiro pode não comprar inteligência. Dinheiro pode não comprar um roteiro genial ou até mesmo uma boa atuação ou um diretor minimamente são. O dinheiro pode não comprar muitas coisas, mas se tem uma coisa que o dinheiro pode comprar, e até recentemente comprava em produções desse calibre, eram efeitos digitais. O dinheiro pode comprar todo o tempo e todo o equipamento necessário do mundo para tornar os efeitos de um filme os mais realistas possíveis. Os primeiros 3 filmes da franquia Transformers, que são filmes dos quais eu pessoalmente gosto bastante, só para deixar claro, são considerados pela crítica especializada como uma das piores coisas já produzidas no meio do cinema. E ainda assim, eles são visualmente espetaculares, assim como os efeitos também de outros filmes da época que foram considerados como não tão bons assim pela crítica especializada. Filmes como as 2 continuações de Matrix, o terceiro Piratas do Caribe. Céus, Alvin e os Esquilos se esforçaram muito mais nessa área do que as Marvels. Costumava ser regra de que filmes caros poderiam até ser uma bosta, mas ao menos eles seriam uma bosta linda. E hoje em dia, nós não conseguimos nem mais ter isso. Parte 2,5. Hollywood é corrupta, assim como todo o setor privado norte-americano. Hollywood é corrupta. Digo, Hollywood enfrenta um problema gravíssimo de corrupção atualmente. E quando eu falo isso, eu não falo em um sentido moral, tudo bem? Se você julgar as coisas pelas lentes da moralidade, você pode dizer que literalmente tudo que os seres humanos tocaram, desde o início dos tempos, foi corrompido e tem sido corrupto até hoje. Eu não me importo com moralidade, isso aqui não é catequese. Não, quando eu falo em corrupção, quando eu digo que Hollywood é corrupta, eu me refiro à corrupção no sentido de político estufando as cuecas de dinheiro. Eu me refiro à dimensão legal, estrutural, bem materialista de corrupção. Estamos entendidos? 270 milhões de dólares. 1 bilhão e 200 milhões de reais. Por um filme cujos efeitos visuais parecem terem sido compostos por um único cara em um quartinho rodando After Effects no seu computador da Positivo. 1 bilhão e 200 milhões de reais. Este filme é um engodo, é um esquema de evasão tributária, é lavagem de dinheiro, não é possível.
Uma breve retratação preventiva. Eu não estou formalmente acusando a corporação Walt Disney ou qualquer partido a ela associado de impropriedades de quaisquer naturezas que resultem em consequências legais, sejam elas tributária, corporativa, legislativa ou qualquer indício formal que sugira ou implique em improbidade administrativa. Este é apenas um vídeo bobo para o YouTube e eu estou apenas fazendo perguntas, levantando questionamentos. É só isso que eu estou fazendo, nada mais, nada menos, ok? Ok, certo, muito bem. Este é um problema que tem se tornado impossível de ignorar há cerca de 5, 6 anos, mais ou menos. É um problema presente em praticamente todo grande lançamento ou filme de grande orçamento lançado recentemente, especialmente aqueles com orçamentos inchados para mais de 200 milhões de dólares por filme. R$1 bilhão por filme. E nós nunca vemos esse dinheiro refletido na projeção. Eu pessoalmente utilizo uma regra básica quando se trata de julgar filmes desse tipo. Para cada orçamento centimilionário, que nem esse, eu considero que apenas metade do valor divulgado foi de fato utilizado na produção, na criação concreta do filme. Digamos que um filme custou um valor divulgado de 200 milhões de dólares, ou seja, cerca de R$1 bilhão. Neste caso, eu aposto que não mais do que 100 milhões de dólares, quando muito, de fato acabaram nas mãos de todas as pessoas realmente responsáveis por tornar o filme uma realidade. Já a outra metade simplesmente foi roubada. A outra metade do dinheiro, quando não muito mais do que isso, como eu suspeito que seja na maioria dos casos, terminou simplesmente nos bolsos de ratazanas inúteis, cuja única preocupação é pular fora do navio antes que as consequências de sua corrupção explodam em suas carinhas nojentas. Nesta categoria ampla de ladroagem, eu incluo todo tipo de safadeza, como o contrato de gente absolutamente desnecessária para a produção, como incontáveis consultores e administradores redundantes e a inflação fora de controle de cada um desses seus soldos. De modo mais polêmico, eu até incluiria aqui muitas vezes, embora nem sempre, os super salários de certos atores, diretores e outros profissionais considerados estrelas no ramo. Pessoalmente, e eu aqui agora falo em caráter inteiramente pessoal, a objetividade eu vou colocar no cantinho escuro da sala, eu acho repulsivo o pagamento antecipado de dezenas de milhões de dólares para um profissional de cinema. Veja que eu não me refiro, por exemplo, à participação na renda do filme nas bilheterias. Não. Eu me refiro especificamente ao soldo que certos atores, por exemplo, recebem antes mesmo de as câmeras começarem a rodar. Eu francamente acho essas práticas nojentas e não acredito que nenhum profissional atualmente mereça esse tipo de salário. Embora, eu devo enfatizar, este nem é mesmo o cerne da questão da corrupção na indústria. Eu posso mais ou menos entender ou até mesmo tolerar a lógica capitalista por trás do chamado fenômeno das estrelas. Eu posso até compreender a lógica do chamado efeito o vencedor leva tudo, que justifica compensações absolutamente desequilibradas entre as partes de uma produção, com uns poucos recebendo milhões, dezenas de milhões, quando não centenas de milhões, e uns muitos recebendo pouco ou quase nada. Tudo bem, eu não estou pondo em questionamento esse raciocínio como um todo, mas certos aspectos dele. É o pagamento desses tais super salários, quando dissociado de resultados concretos nas bilheterias, que resulta em corrupção e em uma indústria muito mais pobre, tediosa e cada vez mais aversa a riscos. Após certo nível salarial, francamente, eu creio ser uma alternativa muito melhor e mais honrada dispensar o ator e procurar algum novo talento em outro lugar. Injetar um pouco mais de sangue novo no sistema. Leonardo DiCaprio em Assassinos da Lua das Flores tem uma boa performance, uma ótima performance até. Porém, ele não se compara a Robert De Niro no mesmo filme e ele está ligas abaixo de Lily Gladstone no mesmo filme. Ainda assim, é claro, ele não só recebeu o maior salário da produção, como, se os rumores estiverem corretos, ele recebeu cerca de um quinto do orçamento total daquele filme, que foi arcado em torno de... E não, eu não estou brincando aqui, 200 milhões de dólares. Leonardo DiCaprio supostamente foi pago um quinto desse valor, cerca de 40 milhões de dólares, que são cerca de 200 milhões de reais. 200
milhões de reais pra uma atuação que não só nem foi a melhor de sua carreira, nem foi a melhor do filme, mas sequer justificou o tal poder de estrela do ator. O filme fracassou nas bilheterias. A cara do Leonardo DiCaprio foi estampada em todo o material promocional concebível. Ela literalmente ocupou mais da metade de certos pôsteres. E ainda assim o filme não atraiu público. 200 milhões de reais pra um cara em um filme. Enfim, quem dera esse fosse o maior problema da indústria. Não. Nem de longe. O problema real é muito mais insidioso e muito menos conspícuo do que isso. O problema real são os consultores, os administradores, os executivos. São cada burocrata que é completamente desnecessário para a realização de um filme, mas que sabem utilizar a estrutura bizantina das entidades corporativas que eles habitam, entidades como a Disney, a Warner, como cada estúdio podre nesta podre indústria, para conseguirem empregos e salários que eles simplesmente não merecem. E mesmo nos casos quando essas pessoas são úteis, mesmo nos casos quando alguns desses indivíduos realmente têm algo a contribuir para as produções, os seus salários são 2, 3, 10 vezes maiores do que deveriam ser em circunstâncias razoáveis. Trata-se de uma dupla inflação. Uma inflação de empregos e uma inflação de salários. São centenas, quando não milhares de inúteis em uma estrutura corporativa. Centenas ou milhares de sanguessugas que sabem manipular a complexidade não apenas dos estúdios de Hollywood, mas de toda a grande empresa do setor privado dos Estados Unidos, para enfiar um soldo não merecido nos próprios bolsos, para injetar uma fortuna jamais justificada nas suas próprias contas bancárias. Tratam-se de indivíduos que somente 10, 15 anos atrás eram completamente dispensáveis e até mesmo impensáveis em uma produção minimamente eficiente, e que hoje contribuem para o inchaço generalizado não só desta indústria, mas de toda a empresa em toda a indústria de relevância nos Estados Unidos. E eu creio em boa parte do chamado mundo ocidental. Cada filme, cada videogame, cada obra artística hoje em dia custa 2, 3, 10, 20 vezes mais do que deveria. É o mesmo problema que nós nos acostumamos a associar a obras públicas, porém transplantado para a iniciativa privada. Filmes como as Marvel não são nem um pouco diferentes de pontes superfaturadas que acabam custando 10 vezes mais do que deveriam, embora as pontes, uma vez que prontas, sejam úteis. Parte 3. As atuações. Se existe um aspecto positivo deste filme, que praticamente todo mundo concorda, é a atuação de Iman Vellani. Segundo o consenso geral, a atriz rouba o holofote e eleva sua personagem não só acima da mediocridade, que é o nível de todo o resto desse filme, mas a um patamar de quase excelência. Por acaso este é o caso? Ela é realmente tão boa assim quanto todo mundo afirma? Bem, toda vez que uma atriz como Vellani recebe este grau de elogio e enaltecimento, eu fico com um pé um pouco atrás. Infelizmente, eu sinto que tem se tornado uma espécie de regra não oficial que todo ator de uma minoria étnica, como é o caso da Vellani, em um papel de destaque em uma grande produção, deve ser elogiado, ou no mínimo que sua performance deve ser tratada com o maior grau de delicadeza e generosidade possível. Mesmo quando esta performance, sejamos francos, não vai nada além do razoável. Um exemplo bem claro e recente desta tendência foi a atuação de Jonathan Majors como Kang em uma outra atrocidade da Marvel este ano, Quantumania. A propósito, dê uma pulada no vídeo do youtuber Mauler sobre este filme. Quando se trata de análises de cinema, ninguém nesta plataforma faz um trabalho melhor do que este cara. O vídeo tem 6 horas de duração, quase 3 vezes mais longo do que o filme que ele critica, e são 6 horas que eu assisti como se fossem 15 minutos. Jonathan Majors como Kang naquele filme foi ok. Ele entregou a performance que era esperada para a situação, e esta performance foi ok. Existem momentos quando o ator parece muito ridículo na tela, porém eu atribuo isso mais à direção incompetente, ao roteiro mentecapto e aos efeitos visuais demoníacos daquele filme. So let's stop wasting time. Ao invés de o trabalho do ator em si. Se existe uma atuação excelente do mesmo profissional, esta veio do filme Creed
3, onde ele estava muito mais confortável na própria pele. E o filme, propriamente dito, foi um produto muito mais competente do que qualquer coisa que a Disney lançou esse ano. Mas o meu ponto é que a atuação de Majors em Quantumania sempre foi apontada pela crítica especializada como algo excepcional, algo extraordinário, algo que carregou o filme nas costas e praticamente justificou sozinha o preço do ingresso e as 2 horas perdidas de vida da plateia no cinema. E isso tudo é mentira? Digo, não é apenas um exagero, como é pura e simples mentira. A atuação de Majors não é magnífica, não é fenomenal. Ela é apenas ok. Ela é uma atuação boa. E nada além disso. Infelizmente, hoje em dia, toda vez que um ator considerado minoria aparece em qualquer papel de proeminência, é como se todos os chamados críticos do planeta tivessem que lutar entre si para se ajoelhar diante dos pés e lamber as solas desses atores. Isto é o suprassumo do ridículo. É como se todo mundo, incluindo críticos de canais e veículos supostamente do contra, competissem para agradar certos grupos e certas tendências políticas associadas, digamos assim, ao espectro progressista da vida, ou pelo menos aquelas posições consideradas progressistas depois do ano de 2016, que foi quando o mundo inteiro parece ter mergulhado em uma interminável zona do crepúsculo. Isto é estúpido, é imbecil. Isso é tão ridículo, mas ao mesmo tempo tão frequente, que eu simplesmente devo pôr esta prática em evidência e dizer: chega, gente. Chega, por favor. A atuação desses atores é quase sempre adequada, algumas vezes deficiente, mas raramente ela vai muito além disso. E quase nunca merece este grau de louvor servil, exibido especialmente pelos grandes veículos da mídia. Dito isso, eu gostaria de ressaltar, se já não ficou óbvio bastante, que Iman Vellani, sim, ela é uma atriz de minoria étnica, ela está em um dos papéis principais deste filme, e a sua atuação também tem recebido elogios infindáveis da mídia. Então, à luz disso tudo que eu acabei de dizer, por acaso a atuação dela é tão boa assim? Sim, ela é. A atriz é realmente tão boa quanto dizem. Ela tem sido excelente em seu papel de Miss Marvel desde a estreia da personagem, naquele show que somente 15 pessoas assistiram. E ela é realmente muito talentosa e merece quase toda a aclamação que tem recebido. Assim como Jonathan Majors no filme Creed, a atriz aqui ela está completamente à vontade na própria pele, atuando como esta fanzete extremamente hiperativa, que ao mesmo tempo é bastante doce, bastante inocente, carinhosa, e francamente ela é simplesmente muito fofa. Ela é literalmente a única coisa que me fez sorrir neste filme. Até mesmo perto do fim da projeção, quando meu cérebro estava prestes a cometer suicídio de tanto tédio, eu ainda assim estava interessado em qualquer coisa que a atriz fazia na tela. Ela é muito carismática, com um misto de sagacidade e potencial cômico comparáveis aos de atrizes como Lucille Ball e Debbie Reynolds. E, portanto, é uma pena que a sua personagem não esteja a par do seu talento. É uma pena que a personagem em si não esteja a par do talento da atriz que a atua. Embora eu tenha gostado da atriz e de sua performance, a sua personagem, da forma como ela é escrita neste roteiro terrível, ela se torna um teste de paciência para o público conforme o filme se aproxima do seu fim. Infelizmente, esta personagem pouco ou nada muda durante a projeção. Nenhuma das personagens, na verdade, apresenta qualquer evolução além da meramente superficial. As personagens aqui não têm arcos dramáticos, elas têm retas dramáticas, terminando este filme exatamente como começaram. E isso é muito tedioso de se assistir. Nenhuma personagem aqui aprende qualquer coisa além do puramente material, como novos superpoderes ou técnicas de luta ou coisa assim. Em termos de alma, história e personalidade, todas as personagens aqui são tábuas com seios. Não que os roteiristas não tentem passar uma ideia de crescimento ou progresso emocional, como por exemplo é o caso das personagens de Carol Danvers e
Rambo, o nome da mulher é Rambo, coisa assim. O roteiro tenta, por exemplo, criar conflito entre essas personagens e com esse conflito criar alguma coisa remotamente próxima de crescimento para elas. Mas é tudo superficial, é nada convincente, como se os roteiristas estivessem apenas checando os itens de uma lista de compras, enquanto folheiam rapidamente as páginas de O Herói de Mil Faces numa mão. É um processo cansativo e burocrático de gente que ou não se interessa pelo filme que está escrevendo, ou simplesmente não tem o menor talento para escrevê-lo. Iman Vellani faz o possível para tornar sua personagem algo interessante, mas considerando que essa personagem não aprende muita coisa, nem muda bastante em qualquer nível fundamental, ela não só sofre o mesmo destino de todas as outras personagens nesta infeliz desculpa para o uso de celuloide, como na verdade ela talvez até termina um pouco pior. A personagem da Miss Marvel é hiperativa, impulsiva e extremamente energética durante o filme inteiro. E considerando que no final do filme ela adquire uma espécie de complexo de Deus, ou eu diria melhor, um complexo de super-herói, ela literalmente decide fundar a sua própria versão de Os Vingadores, é compreensível que a maioria das pessoas considere a personagem um tanto irritante, um tanto difícil de suportar conforme o filme se aproxima do seu fim. Tudo de interessante que ela faz nos primeiros 30 minutos do filme, mais ou menos. Após isso, eu tenho que ser bem franco, a sua personalidade e seu excesso de energia podem se tornar um teste aos nervos do espectador médio. Parte 3. E-mail. As atuações, ou o que resta delas. A Carol Danvers foi consertada nesse filme. Eu não estou brincando. Esta personagem, bem, talvez não a personagem em si, mas a sua atriz, Brie Larson, finalmente recebeu, eu diria, instruções adequadas, uma direção de verdade. Ela finalmente está mais natural nesta personagem e sua presença aqui é muito mais carismática do que no seu filme anterior. A Capitã Marvel sempre foi planejada como uma personagem estoica, uma guardiã do universo com mais responsabilidades do que tempo, ou até mesmo energia para lidar com elas. Sua personagem sempre devia ser um pouco antipática e estranha, devido principalmente à sua natureza quase alienígena. E o grande azar da atriz durante o seu filme de estreia é que nenhuma pessoa no comando sabia o que fazer com a personagem. Como via de regra, eu nunca coloco culpa nos atores pelas decisões tomadas nesses tipos de produções. Eu sei que atores estão quase sempre no fundo do poço em qualquer produção cinematográfica, especialmente aquelas que custam centenas de milhões de dólares. Assim, eu não tenho nada das neuras que a internet coletivamente adquiriu contra a atriz desde que o seu primeiro filme foi lançado. A performance desengonçada e mecânica de Brie Larson naquele filme foi, mais uma vez, fruto da incompetência coletiva do diretor, dos roteiristas e de todos os executivos acima dela na cadeia alimentar da Disney. Já as aparições de declarações desastrosas que ela deu na mídia, gente, tudo isso foi planejado e coordenado por indivíduos muito mais poderosos do que ela. Executivos, agentes, diretores de marketing. Nós temos que parar de pensar que tudo que um ator faz fora das câmeras é realmente espontâneo ou autêntico. Esses atores, da maneira que os seus contratos são redigidos, são preparados, nem mesmo a alma lhes resta mais. Eu não estou completamente excusando a atriz de todos os seus comportamentos, claro que não, mas conhecendo esta indústria do jeito que eu conheço, já tendo participado do lado dos enxovadores de bosta do entretenimento, eu tenho mais do que razões suficientes para suspeitar que a pobre Brie Larson foi, e ainda é, simplesmente a vítima desta cadeia infinita de manipulações e abusos chamada Hollywood. Escritores são podres, diretores são podres, produtores são podres, executivos são ultra podres, mas atores...
Bem, atores podem até ser podres, mas se eles são podres, a sua podridão só pode ser culpada quando levamos em consideração toda a podridão que vem antes e acima deles. Não existe uma alma com um mínimo de poder nessa indústria que se salve da perdição e da danação eternas. Por isso, é muito legal ver a atriz finalmente se divertindo, nem que seja um pouco nesse filme. Ela finalmente recebeu direções adequadas sobre como atuar em sua personagem, ou ela teve que encontrar essas direções por conta própria, depois de todo o bullying que sofreu no filme anterior. Considerando a incompetência generalizada de toda a figura de poder nesta produção, eu acho que este foi o caso mesmo. De todo modo, a sua personagem está mais leve, ela está mais carismática, mais divertida e até mesmo mais fisicamente atraente neste filme do que na versão anterior. Eu acho engraçado como o filme vai além dos próprios limites em certas cenas para enfatizar o peitoral da personagem. Sério, vocês achavam que o thumbnail deste vídeo era apenas para caçar cliques? Não. Isso é realmente um elemento bastante proeminente de certas cenas. É impossível não notar, especialmente depois que o filme anterior moveu montanhas para obstruir qualquer aspecto sensual da personagem, quase como uma criatura sem gênero. Foi o tratamento mais oposto possível daquele recebido por exemplo, Natasha Romanoff, quando ela primeiro apareceu no seu primeiro filme da franquia, que foi o segundo Homem de Ferro, no caso. Eu acho esse detalhezinho engraçado porque eu suspeito seriamente que esta foi alguma decisão amedrontada dos executivos da Disney. Tipo, eles viram todos os memes sobre o traseiro inexistente da Carol Danvers no filme anterior e pensaram, sabe o que vai fazer o nosso próximo filme ser um sucesso ainda maior? Peitos. Não que eu esteja reclamando, este é realmente só um comentário avulso que eu estou fazendo. A Brie Larson está bonita, ela está muito bonita nesse filme, e eu acho legal que a atriz finalmente possa reivindicar um pouco de beleza pra si nessa película. Que ela possa finalmente brilhar um pouquinho mais da mesma maneira que Scarlett Johansson brilhou como Viúva Negra em suas primeiras aparições. Dito isso, se você sentir qualquer saudade da Brie Larson chatinha e entrevadinha do filme anterior, não se preocupe, porque a Capitã Rumble está aqui para tomar o seu lugar. É exatamente isso. Os executivos da Disney tomaram tudo que havia de errado com a Carol Danvers no filme anterior e transplantaram para uma nova personagem. Se você tinha saudade da velha prancha entrevada, não se agonie, porque agora nós temos uma nova prancha entrevada. E esta prancha agora é negra. Esse vídeo vai ser bloqueado. Sem desrespeito à atriz Teyonah Parris, eu tenho certeza que ela não é uma atriz tão ruim assim em outros projetos, mas a gente pulou de uma performance rígida e travada para agora outra performance rígida e travada. Sério, por que esses caras continuam fazendo isso? O que essa gente tem contra o conceito de diversão? Para concluir essas minhas notas avulsas sobre as atuações, eu gostaria de mencionar a vilã desse filme. A vilã é terrível. As pessoas que escrevem, que planejam essa coisa, não se importam com mais nada. Elas só estão batendo ponto pra colocar dinheiro no bolso e é isso. Com essa vilã, nós retornamos ao patamar de Thor, O Mundo Sombrio. Mas a verdade é que Thor, O Mundo Sombrio, tinha um vilão muito melhor, muito mais memorável do que a vilã deste filme aqui. É possível um ator processar um estúdio por potencialmente arruinar todo o futuro de sua carreira? Eu sei, pergunta retórica. A resposta é obviamente não, mas se não fosse, nesse caso específico, se a realidade fosse diferente e houvesse algum tipo de justiça nessa vida, então Zoe Ashton, que atua como a vilã dessa coisa, deveria processar a Disney pelo equivalente a todo o orçamento desse desastre de filme. Ela não apenas recebe a pior direção dentre todos os atores do filme, ela não apenas tem uma personagem cujo roteiro simplesmente desistiu e saiu para comprar cigarros e leite e nunca retornou. Não apenas isso, como até mesmo os figurinistas desta produção decidiram foder com essa atriz especificamente. Certos figurinos que ela usa são
hilários. Eu ri no momento em que eu vi o vestido gigante de Doritos verde que ela usa. Que tipo de decisão é essa, gente? Quem por trás dessa produção está tentando arruinar, assim, as carreiras de suas atrizes? Incompetência meramente não explica 1/10 dessas decisões. Isso aqui é pura malícia. Parte 3. 3, eu acho. Últimas considerações sobre as atrizes antes de eu encerrar este tópico. Dessa vez de vez, é verdade. Já que estamos no tópico de abusos e maus tratos sofridos pelos atores e por todos os trabalhadores que foram realmente responsáveis por tornar esses filmes uma realidade, eu gostaria de falar mais uma vez da atriz Iman Vellani, que é de longe o talento mais promissor e, bem... eu tô com medo. Com o estado de todas essas franquias recentemente, com todos esses fracassos que nós temos tido, reputações e talentos estão sendo destruídos em um ritmo que eu nunca antes vi na minha vida. Como um millennial, eu diria que este é o tempo mais sombrio, é o ponto mais baixo que a minha geração testemunhou para o entretenimento norte-americano, nem que seja apenas o cinema dos Estados Unidos. Eu diria que isto é, para minha geração, a mesma coisa que os anos 50 na velha Hollywood, ou o início dos anos 80 nos videogames, foi para gerações anteriores. Eu tenho testemunhado atores sendo desperdiçados em filmes que, se eu fosse mais inocente, eu juraria serem atentados deliberados contra a reputação desses atores. Daisy Ridley provavelmente nunca vai encontrar outro grande papel na indústria devido à sua associação com aquela outra franquia que a Disney arruinou. John Boyega é outro exemplo de um ator cuja personagem foi tão hilariamente sabotada naquela franquia que, se o ator já não tivesse uma boa reputação prévia, eu tenho certeza que ele desapareceria completamente da face da Terra após a conclusão dessa franquia. Já Iman Vellani, eu tenho medo que algo semelhante vá acontecer com ela, e eu realmente não quero que isso aconteça. Eu realmente a considero um talento extraordinário que, infelizmente, está fresco e prontinho para o abate, caso ela decida continuar na franquia Marvel. Eu tenho realmente que parar e pensar nisso que eu acabei de dizer. A franquia Marvel, hoje em dia, ela está destruindo carreiras, não mais as construindo. A despeito de todos os seus defeitos e de uma relativa falta de planejamento comparada às fases seguintes, a primeira fase desta franquia, a primeira fase do universo cinematográfico Marvel, que foi quando todas as personagens e padrões estavam sendo estabelecidos, ela foi uma obra-prima histórica em termos da escalação dos seus atores. O seu elenco foi, em uma só palavra, icônico. Robert Downey Jr. como Homem de Ferro, e então Chris Evans como Capitão América, Scarlett Johansson como Viúva Negra, até mesmo a troca de etnia feita com a personagem de Nick Fury, que ficou a cargo do ator Samuel L. Jackson, e é claro Chris Hemsworth, Deus! Esse cara, como Thor, sem mencionar todos os outros atores de personagens mais, digamos assim, secundários, esse nível de elenco, este grau de descoberta de novos talentos, francamente, eu acho que isso nunca existiu em tamanha escala, né, em tamanha escala, com uma concentração tão alta assim, desde o renascimento do cinema norte-americano nos anos 70. E trata-se de apenas uma única franquia, um mesmo projeto sobre, pelo menos até recentemente, uma só liderança, foi responsável por forjar mais ícones do cinema do que talvez toda uma transformação cultural, nacional, há mais de meio século. Da mesma forma que Guerra nas Estrelas elevou do anonimato talentos como Mark Hamill e Harrison Ford, ou Duro de Matar praticamente fez a carreira de Bruce Willis, ou Matrix promoveu Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Hugo Weaving, ou O Senhor dos Anéis colocou no mapa Elijah Wood, Viggo Mortensen e
Hugo Even, novamente, o universo cinematográfico Marvel criou tantos talentos, tantos novos ícones em uma escala que não tem qualquer precedente. Quem é que pode dizer, com cara séria, que um nome como Tom... esse aqui que está na tela, se tornaria um ator de primeiro escalão sem a ajuda de Loki? Quem juraria que, sem a ajuda da Marvel, um ator como Chris Evans conseguiria sobreviver àquele meteoro pulverizante de carreiras que foi os 2 primeiros filmes do Quarteto Fantástico? Outra franquia que parece perpetualmente amaldiçoada, cê é louco. E agora, depois de uma década de sucesso quase ininterrupto, uma corrente quase inquebrada de 10 anos de triunfos e logros, quem poderia dizer também, exatamente no tornar desta década maravilhosa, como se fosse aquele meme do balanço de Thanos se tornando realidade, que esta franquia iria mergulhar no exato oposto da sua primeira década, quase como se ela desejasse desfazer tudo aquilo que conquistou na sua primeira década. Já fazem 5 anos, mais ou menos, desde que Ultimato estreou. 5 anos, e a Marvel agora está destruindo os seus atores. Brie Larson não foi feita pela Marvel da mesma forma que Homem de Ferro fez Downey Jr. Ela foi desfeita pela franquia da mesma maneira que Quarteto Fantástico desfez Ioan Gruffudd, Reed Richards. É o cara que atuou no papel de Reed Richards naqueles filmes loucos dos anos 2000. É no mínimo improvável dizer que atrizes como Teyonah Parris ou Zawe Ashton vão sobreviver a este filme sem nenhuma consequência negativa. A Marvel se tornou tal franquia onde novos talentos são assassinados no berço e talentos já reconhecidos, nomes já estabelecidos na indústria, que a Disney enche de dinheiro para aparecer nos seus filmes recentes, eles estão no mínimo fazendo um imenso desfavor aos seus legados. Eles são arrebatados dos seus pedestais com a sua mera associação a esta franquia que agora aparentemente é maldita. Mas tudo bem, considerando que muitos desses atores na verdade estão perto de se aposentarem, eu até entendo, novamente em um nível puramente pessoal, meio que canalha, eu até entendo que eles queiram fazer a maior quantidade de dinheiro possível antes de se mandarem pra bem longe de Hollywood. Ok, eu entendo. A vida é não tão boa assim que se você consegue colocar suas mãos numa mala enorme de dinheiro, então sim, coloque suas mãos numa mala enorme de dinheiro e desapareça. Eu não julgo, eu faria a mesma coisa nessa situação. Entretanto, para aqueles que estão apenas começando, para todos os atores sem uma reputação a arruinar, sem uma reputação prévia e que estão buscando uma oportunidade para brilhar, eu acho que é hora de desistir. Ou melhor, eu acho que é hora de parar de confiar em uma reputação de marca que, francamente, não existe mais. Uma marca que está sendo exaurida justamente porque todos os seus criadores, todos os seus primeiros inovadores que ajudaram a torná-la o que ela é hoje, esses talentos não mais estão no comando do navio. Eles foram trocados por parasitas. Parasitas cuja única preocupação é estufar os próprios bolsos com a maior quantidade de dinheiro possível antes de abandonarem de vez a sociedade e desaparecerem que nem bandidos e covardes em algum paraíso fiscal do outro lado do planeta. Nós, tanto como indústria quanto como sociedade, não estamos mais construindo nada. Ao invés disso, nós estamos tomando e roubando tudo aquilo que foi construído pra gente pelos nossos antepassados. E o jogo agora se trata de saber como roubar o maior botim possível e abandonar o navio no exato momento quando somente as gerações futuras deverão pagar pela nossa roubalheira. É literalmente passar a batata quente, saber exatamente quando passar o abacaxi para o próximo otário. Como se fala em política, nós estamos na fase de saquear o tesouro. Esta é uma era dos parasitas. E eu não acho que Iman Vellani seja tal parasita. Eu acho que ela, assim como eu, assim como quase todos nós, somos esses pobres otários que serão esmagados pela degeneração de nossa geração anterior, pela traição de todos estes parasitas que hoje, infelizmente, controlam o navio. Nós
nós não somos mais os capitães. Não somos nós, os aventureiros, que decidem esta jornada. Porque não é mais hora... Esta não é mais a hora de grandes descobertas ou fascinantes aventuras. Esta é a hora de abandonar o navio. As ratazanas já roeram buracos demais no seu casco. E agora o navio não tem mais para onde ir, além do fundo do oceano. Parte 4. Isso parece o fim. Nós estamos completando o ciclo da vida de todas as propriedades intelectuais, todas as criações, todos os logros artísticos que, pelo menos até o momento, nós considerávamos como parte da cultura ocidental. A geração dos boomers, especificamente, tem sido o alfa e agora se tornou o ômega desta própria cultura. Guerra nas Estrelas foi uma criação dos boomers. Indiana Jones foi uma criação dos boomers. Qualquer trabalho que ganhou proeminência nos anos 70 e 80 foi de responsabilidade quase que exclusiva dos boomers. Até mesmo trabalhos que vieram muito depois, como as adaptações cinematográficas de O Senhor dos Anéis, elas só foram possíveis devido a toda uma estrutura financeira e corporativa criada e comandada pelos boomers. E criada justamente para servir aos boomers. Até mesmo Avatar, que é a minha franquia favorita da atualidade, uma franquia iniciada em 2009, quando nós mileniais deveríamos ter entrado com força no mercado de trabalho, quando supostamente nós mileniais deveríamos ter começado a influenciar de maneira significativa a nossa própria cultura. Esta franquia de 2009, ela é uma criação exclusiva de um boomer. Os boomers, de certo modo, criaram o mundo em que hoje nós vivemos. E agora eles estão destruindo este mundo. Ou, no mínimo, eles são indiferentes à destruição do mundo que eles construíram. Os boomers só querem grelhar churrasco em paz nos seus quintais. E os boomers, que nem texugos, eles não dão a mínima pra nada ou ninguém. Os boomers simplesmente não se importam. Conforme eles se aposentam e se abstêm do mundo que criaram, nós, os seus descendentes, ficamos apenas com as cinzas. Nos últimos 10 anos, mais ou menos, ou seja, em pouco mais de uma década, nós temos visto todo o tesouro cultural do Ocidente ser sucateado e reduzido ao menor denominador comum. Ou nem isso, na verdade. Quando Transformers foram lançados, no que parece ter sido agora 2 eras geológicas atrás, eles foram considerados pela crítica da época como o exemplo máximo, o exemplo quintessencial de entretenimento burro pras massas. Como o tipo de filme que você deveria assistir com o seu cérebro desligado. Mas a dura e amarga verdade é que a franquia Transformers, e eu pessoalmente defendo a reputação dos seus 4 primeiros filmes, ela resistiu muito melhor ao teste do tempo do que a maioria das chamadas mega produções de Hollywood desde 2016. Existe esse conceito, utilizado quase sempre de maneira derrogatória, de filmes feitos para as massas, no sentido que um filme é tão estúpido que só o tal indivíduo médio, o cidadão Homer Simpson da vida, pode aproveitar. Classismos e elitismos à parte, eu não acho que nem esse conceito se aplica mais aos filmes modernos. Quem realmente, sem ironia alguma, quem realmente gosta de um filme como as Marvels? Que tipo de pessoa assiste a porcarias como o mais recente Indiana Jones ou o remake de A Pequena Sereia? Quem assiste essas coisas e sinceramente fica feliz com a experiência que teve no cinema? Fora da internet, na vida real, com gente de carne e osso, eu não conheço ninguém. Mesmo durante as sessões de cinema, aquelas que estão razoavelmente cheias, a minha experiência quase sempre é de que todo mundo na sala, assim como eu, se sente miserável.
As pessoas ainda vão aos cinemas devido a um senso vestigial de tradição, como se fosse algo que elas devessem fazer, porque nas lembranças de suas infâncias e adolescências, elas ainda se apegam a uma expectativa, eu diria até mesmo um instinto, de que a experiência deveria ser boa, de que essas atividades deveriam ser positivas, ou melhor, que elas deveriam fazer as pessoas sentirem coisas positivas. E ninguém mais sente isso. As plateias, querendo ou não, elas estão lentamente despertando para o fato bem patético, para a realidade de que até mesmo o menor denominador comum ainda assim parece alto demais para esses filmes. Nós chegamos a um ponto onde filmes arrasa-quarteirões só arrasam as esperanças e as expectativas da plateia. Esta é uma era onde ter expectativas, ter padrão, é quase que pedir muito, é pedir demais. Hoje nós não devemos mais esperar coisas boas ou bonitas para as nossas vidas. Todas as pessoas e figuras de autoridade em quem confiávamos, não só para o entretenimento, como para tudo, para a liderança, para a economia, para a política, para liderar nossos países, quando não só nossas casas ou nossas empresas, todas essas pessoas ou estão morrendo de velhas, ou simplesmente encolheram os ombros e nos abandonaram, de tal modo que o único futuro que podemos ter, ele é um futuro que nós, e apenas nós, somos inteiramente responsáveis por construir. E nós estamos completamente sozinhos nesta construção. Isso parece o fim, e isso não tem mais graça.